Olá, bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Esse assunto o Senhor já vem colocando no meu coração, mas eu venho esperando o momento certo para isso, então que você possa receber. Nós vamos falar vários dias do mesmo assunto, porque tem bastante conteúdo para falar, não dá para falar num vídeo só, porque senão ia ficar muito extenso. E eu creio que vai ser de porção em porção aquilo que o Senhor quer esclarecer na sua vida, quer trazer, quer direcionar você nesse tempo. Receba essa mensagem como um carinho do Senhor, uma porção que Ele destinou para você. E você que chegou nesse vídeo é porque é para você essa mensagem. Eu creio que todo mundo precisa do que vai ser falado aqui. Se você conhece alguém que você sente de passar esse vídeo para frente, seja bênção na vida dessa pessoa e faça com que esse vídeo chegue até ela, que você vai estar agradando o coração do Senhor, fazendo a sua parte. Nós vamos falar um pouco sobre, vai ser só uma introdução, porque como eu falei, tem muito assunto, tem muito conteúdo esse tema. E não sei quantos dias nós vamos ficar nesse tema, mas o Senhor sabe. E talvez você possa se perguntar, mas quem é você para falar desse assunto? Que propriedade você tem para falar desse assunto? Eu sou uma pessoa comum, como você, mas estou aqui obedecendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tenho bagagens de sofrimento, de formas que o Senhor me ajudou, e eu creio que não foi em vão. Nada que nós passamos é em vão na nossa vida. E aquilo que nós passamos, Ele pega isso e se transforma num testemunho, em algo que pode edificar outras vidas. Então eu sou um instrumento aqui. Quem é eu? Eu sou um instrumento para te ajudar, para te fazer com que você evite algumas coisas na sua vida. Então vamos para o tema desse vídeo. O tema desse vídeo hoje é como evitar a depressão. Talvez você nunca teve, talvez você já passou por isso, ou talvez você já está passando por isso. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje na sua vida, mas eu te garanto que esse vídeo vai encaixar para todos, independente do momento que você esteja vivendo. Então, se você ainda não passou pela depressão, você pode já começar a pensar, né, a lidar com a sua vida de uma forma que você possa evitar esse quadro depressivo. Tem alguns sentimentos que nós não vamos poder evitar, mas você pode evitar que você estacione numa situação, fique estacionado parado na depressão, você pode evitar. E eu creio que o Senhor, Ele colocou esse vídeo no meu coração para que você evite situações piores. E se você está nesse quadro, nós vamos falar mais para frente sobre como não estacionar na depressão, mas hoje nós vamos falar sobre como evitar ela, como você pode evitar que essa situação chegue até você e que não fique assim insuportável e você fique sem forças, né? Como eu disse, tem bastante assunto sobre esse tema. Mas a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é analisando os sintomas presentes. Você deve analisar tudo que você está sentindo. E muitos desses sentimentos, ele está nas três partes do nosso contexto, né? Do nosso total. Ele está dividido entre o corpo, entre a alma e entre o espírito. Você é composto por esses três, digamos, eu posso dizer que elementos. Você é composto por um corpo, por uma alma e por um espírito. E se você não cuidar desses três, pode ter certeza que sempre um vai desencadear na depressão. Quando não em sintomas que te levam à depressão. Talvez você fale assim, daí eu não tenho depressão, mas eu tenho ansiedades, eu tenho síndromes Y, G, vários tipos de sentimentos você tem.
Então, hoje nós vamos falar como você pode evitar que você chegue até esse ponto. Quais são os cuidados que você deve ter para que você não chegue a esse estado de depressão? Às vezes eu vejo que tem pessoas que chegou a um nível na vida delas de se disfarçarem, elas disfarçam ter a doença, elas disfarçam falar sobre esse assunto, e quando elas falam, às vezes falam também assim como se fosse uma coisa comum na vida dela, como se ela tivesse que viver com isso até o dia da morte dela. Mas olha, eu quero te dizer que você não foi criada para viver nesse estado de depressão. E nem para chegar nele. E se vier a chegar nele, você pode evitar. Se vier a quase chegar nele, você pode evitar esse estado de depressão. É por isso que eu estou aqui hoje. Talvez você fale assim, mas eu passo por terapias, eu faço isso, faço aquilo. Ótimo, continue fazendo. Continue fazendo aquilo que está ao seu alcance. Mas hoje o Senhor quer falar coisas com você que talvez você já ouviu, talvez você ainda nunca ouviu, não importa. O que importa é que nós vamos agregar para que você nunca possa falar assim, nunca ninguém falou, nunca chegou aos meus ouvidos isso, nunca fiquei sabendo que se eu fizesse assim. Então hoje é uma oportunidade de você se posicionar. Então eu quero ler primeiro aqui com você sobre, nós vamos falar então, é uma abertura, né, do assunto, nós vamos falar sobre analisar o seu corpo, como que você está lidando com o seu corpo, o corpo físico mesmo, tá? Corpo, estrutura física, né? Como você está lidando com o seu corpo, como você está lidando com a sua alma, que tem ali as suas emoções, as suas decisões, tudo isso está baseado no seu comportamento, a sua mente, tudo isso está na sua mente. E o seu espírito, como está o seu espírito também, que os três, eles não estão separados um do outro. A gente não separa corpo de alma e nem alma de espírito, nem espírito de corpo. Esses três, eles têm que estar sempre, tanto é que um liga no outro, né? Quando o corpo não está bem, a alma também sente, então um vai ligando no outro. Então, vamos falar um pouquinho sobre aí, eu quero abrir aqui com vocês em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, nós vamos ler, deixa eu ver se eu deixei separado aqui, 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, o Senhor já está dizendo aqui bem claro que o nosso corpo não deve ser tratado de qualquer forma. Temos uma responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Primeiramente, porque ele é templo, ele deve ser templo do Espírito Santo. Então, se você não está tratando o seu corpo da melhor forma possível, você vai ter dificuldades aí de entender algumas coisas. A responsabilidade de cuidar bem do seu corpo, ela é sua. Primeiro, porque ela tem que habitar o Espírito Santo dentro dela. Segundo, porque se você não cuidar daquilo que é você que tem que cuidar, ninguém vai cuidar, né? Principalmente você adulto. Criança ainda tem os pais, né? Que levam ao médico, tenta cuidar da melhor forma possível, né? Aqueles pais que realmente ficam analisando ali seus filhos. Mas o adulto precisa cuidar do corpo, precisa se alimentar bem, precisa fazer uma caminhada, precisa se tirar aquilo que você sabe que está te atrapalhando. Então, a primeira coisa é analisar como está o teu cuidado pelo seu corpo. Dai, mas o que tem a ver isso com eu
prevenir, né, para eu evitar a depressão? Tudo, tem tudo a ver. Porque quando você começa a viver uma enfermidade prolongada na sua vida, vai atacar a sua alma. Sua alma pode se trazer várias coisas por isso. Você pode ter crises de ansiedade, você pode ter... quem gosta de sentir dor? Quem gosta de ficar passando por dor? Então, tudo isso é uma das coisas que eu digo assim, que está na sua responsabilidade total de você cuidar, que é cuidar do seu corpo. E depois, nos próximos vídeos, nós vamos entrar bem detalhado assim sobre isso, tá? Hoje nós estamos falando bem superficial, mas eu quero que você entenda a importância desses detalhes na sua vida. Então, a primeira coisa, corpo, né? Cuidar ali do corpo, é sua responsabilidade, ver como tá os hormônios, ver como tá a reposição desses hormônios, como que você... Porque às vezes a gente não pode jogar só para uma área, né? Só para a alma, só para o espírito. Não, é coisas que você tem que ser tratadas para que você não esteja ali vendo coisas aonde não tem coisas. Às vezes não tem nada a ver com o espírito, às vezes é só mesmo você cuidar do seu corpo e as coisas vão voltar ao normal. Então, responsabilidade é sua. Vamos voltar, como eu falei, vamos voltar a falar bastante sobre isso, tá bom? Mais detalhadamente. As suas emoções, eu quero ler para vocês aqui em Provérbios 4, vou ler aqui na Bíblia em linguagem de hoje, que diz assim, Provérbios 4 e 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Como assim, Dai? Como eu tenho cuidado? Analisando. Lembra que eu falei no começo? Vamos analisar os sintomas que estão presentes na sua vida. Que uma coisa está ligada à outra. Então você analisa. O que você tanto pensa aí na sua cabecinha? O que você tanto pensa? Você tem problema em se sentir bem? Você sabe que eu vejo assim, eu converso com algumas mulheres e eu vejo, homem também, que o que eles estão pensando sai pela boca, sabia? E é bíblico isso, né? Então, toma cuidado, analise direitinho os seus pensamentos. No próximo vídeo também nós vamos falar sobre isso, como você direcionar os seus pensamentos, as suas emoções de uma forma correta, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus te fez. Ele te fez de uma forma correta, Ele não te fez para você viver, aceitar qualquer jeito de viver. Não, você não pode aceitar qualquer jeito de viver e achar que aquilo ali para sua vida é o correto. Existe uma forma de viver correta, existe um jeito correto de viver, tá? Então você tem que analisar o que você tanto pensa, seus pensamentos, seus sentimentos e as suas emoções vão atingir diretamente o seu corpo. Você vê que, como eu falei no começo, uma coisa é muito ligada à outra. Então, o seu corpo está totalmente relacionado à sua alma ao seu corpo. Então, não pense você que se você ficar todo dia na academia ali, cuidar do seu corpo e alimentação, e que você está livre da depressão. Não. Ela vai bater na sua porta se você não cuidar da sua alma e do seu espírito, que nós já vamos falar. Então, você precisa analisar como que está as suas emoções, os seus pensamentos, como eu li aqui. Os seus pensamentos vai dirigir as suas atitudes, a sua vida. O que você está pensando? Seu pensamento. Você tem necessidade de ser aprovada por todos? Ah, como eu tive esse problema. Como eu lutei com isso. E você sabe que nosso inimigo, que a Bíblia fala, né? Que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas é espírito. O nosso inimigo, que é espírito, ele sabe disso. E pode ser uma área que ele está te atacando aí. Pode ser uma área em que você
está sufocada de tanto você ter necessidade extrema. Não estou falando você querer agradar alguém, isso é importante às vezes, né? Mas você viver a sua vida baseada nisso. Então o inimigo, ele vai pegar, ele sabe a sua fraqueza. O que mais sobre emoções? Você pensa muito no que você sofreu lá no passado, você fica pensando o tempo todo nisso. Isso também é um agravante para que amanhã ou depois você chegue na depressão. Outra coisa também, que depois eu quero falar detalhadamente, por isso que eu falei para vocês que esse vídeo é muito extenso, eu quero falar detalhadamente sobre todos esses pontos, que é muito importante. Você é do tipo de pessoa que vive assim, deixa a vida me levar? Vou viver o momento. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levar sim. Vai levar até chegar num ponto de que você está cercado. E aí você se vê numa depressão profunda. Então, não é assim. A gente não pode viver como se deixa a vida me levar. O custo disso vai vir sobre a sua vida. Então, não podemos viver como se um dia a corda não fosse estourar. Não podemos colocar, né, a sujeira debaixo do tapete. Eu estou vivendo bem, eu vou viver assim, o que minha alma quiser eu dou para ela, o que minha vontade quiser eu faço, o que eu tiver de vontade de fazer eu faço. Cuidado, porque não é bem assim que se vive. Tudo isso depois vai ter um preço lá na frente. E uma das coisas que acontece é isso, é a depressão, porque a pessoa viveu de qualquer jeito, sentindo tudo de qualquer jeito, pensando de qualquer jeito, chegou uma hora que a corda estourou. Então, se você achar que você pode viver colocando a sujeira debaixo do tapete e não resolver isso, vai bater a depressão em você. E olha, eu tô falando tudo isso aqui, não é porque eu sei alguma coisa, não. Primeiro porque eu já vivi momentos muito difíceis, onde eu tive que escolher, governar os meus pensamentos, as minhas emoções. Não foi fácil, eu tive que escolher, eu tenho que escolher até hoje isso. Mas eu tô totalmente guiada aqui, por aquilo que o Senhor está me conduzindo. Então, não coloque as coisas debaixo do tapete, porque amanhã isso vai bater de uma forma diferente. Jovens que estão ouvindo esse vídeo aqui, não pense você que amanhã você não vai ter 30, 40, 50, porque a gente acha, né, quando é jovem, que nunca vou ter depressão, isso aí é para velho, isso aí é para gente velha, né? Cuidado. Antigamente, a gente não, é difícil a gente ouvir falar, né, que um jovem tinha depressão, passava pela depressão, ou até mesmo uma criança, né? Hoje em dia a gente já ouviu falar até com crianças, né, que sofrem com depressão, infelizmente. Mas a gente tem que viver de uma forma moderada em todas as épocas da nossa vida, sabendo que o modo que a gente vive, isso vai agregar na nossa vida. Dai, mas você não sabe a minha história, você não sabe o que eu passei. Há casos e casos, mas todos eles podem ser evitados. E se você está numa depressão por causa de alguma situação muito complicada, não significa que você deve viver nela. Não significa que você deve viver depressivo pro resto da sua vida, que é o que nós vamos falar numa outra oportunidade, porque é muito conteúdo. Então, você deve cuidar, falando da sua alma, das suas emoções. Você deve cuidar muito bem delas, dos seus pensamentos, das suas reações. É você que cuida disso. O Senhor, Deus vai te ajudar. O Espírito Santo que deve estar dentro de você, ele vai te guiar. Mas é você que deve escolher no que pensar, no que você pode tirar de dentro de você. Mágoa, é tantas coisas que depois a gente vai falar bastante de cada uma delas, e eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar a te ajudar como você não acumular esse tipo de coisa em você, na sua alma, tá bom? Então é isso. Guarde a sua mente. Não cuide só do seu corpo, porque isso
E isso não é resposta de que você, eu vou fazer academia, eu faço caminhada e minha cabeça fica boa, me ajuda na depressão. Isso não é o total. É uma coisa ligada à outra. Se você cuidar só do seu corpo, mas não cuidar da sua mente. Mas como? Como que eu vou evitar pensar assim? Tem como evitar. E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Por isso que você tem que assistir os outros vídeos. E o espírito? Você também é composta de um espírito, você sabia disso? E que o espírito em você é que faz toda a diferença na sua vida? Porque você não foi feita só de um corpo e de uma alma, tem um espírito. Esse espírito se comunica com outro espírito. Qual espírito? Tem que ser o de Deus. Tem que ser o de Deus. Quero ler aqui com vocês em Provérbios. Não, vou ler em João. Desculpa. João 4. João 4:24. Muito linda essa passagem que diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você nasceu para adorar a Deus. Como assim? O que é isso? Nem Jesus eu conheço. Não, mas é uma oportunidade. Hoje você tem uma oportunidade. Se não teve ainda, comece já o certo. O seu espírito tem que estar em contato com o Espírito de Deus. Ele te fez para isso. Ele fez você para que você tenha contato direto com Ele. Todos os dias da sua vida. Você tem que ter contato com o divino, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, tá bem claro aqui. Deus, ele é espírito. Como que você vai ter contato com Deus através da sua alma, do seu corpo? É através do espírito, do seu espírito, que você tem contato com o Espírito de Deus. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o seu espírito adora o Senhor, você adora ele com o seu espírito. O seu corpo pode estar adorando ao Senhor com o jeito de você cuidar dele. Então, o seu espírito é ligado ao seu corpo, é ligado à sua alma. Você também adora ao Senhor, direcionando a sua alma a pensar de uma forma correta, a perdoar. Isso tudo se transforma em adoração. Mas e as respostas que você precisa, o seu contato direto com Deus? Vai ser através da onde? Do seu espírito. Então, que você saiba que tudo isso que você é composto ou composta, corpo, alma e espírito, precisa ser tratados, analisados dia após dia e cuidados, muito cuidados, para que você evite entrar num quadro de uma depressão, para que você evite estacionar na depressão. Eu sei que tem muita gente que vai assistir esse vídeo e também eu não estou assim me importando tanto com a quantidade de pessoas. Eu estou me importando se isso vai trazer uma verdade para sequer uma pessoa. Mas eu creio que o Senhor tem mais de uma para abençoar. Então a minha alegria é saber que de alguma forma eu fui útil para a sua vida, que o Senhor está me usando de alguma forma. Então você pode evitar sim a depressão. E se você está nela, você não precisa viver mais assim. Ele vai te ajudar. E eu creio nisso. Só que ele vai abrir a sua mente para você começar a fazer as coisas corretas. Talvez você olhe uma pessoa e fale assim, essa pessoa nunca teve depressão. Ou ela está vivendo de uma forma correta, ou o dia mal não bateu ainda na porta dela, né? Porque a gente sabe que o dia mal é o que mais faz. O dia mal não, a pessoa já vem vivendo, né? Mais faz com que a depressão chegue. Então, que Deus te abençoe com essa abertura desse tema, que eu creio que será muitos dias falando de coisas especiais para você, mas o Senhor quer que você analise o seu cuidado pelo seu corpo, o seu cuidado pela sua mente e o seu cuidado no seu espírito. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essas pessoas entendam, Senhor, a sua importância, Senhor Jesus, na vida deles, Pai. Como o Senhor se importa com o modo
e com o estilo de vida deles, ó Pai. Que esse vídeo possa chegar em pessoas que estão desesperadas, com medo, Senhor, que precisam de ajuda, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.